Bom, ele deixou claro que o Matheus Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. E esse é um cenário que acontece muito na Europa. O Renato Maurício Prado escreveu hoje uma coluna falando que é uma imitação barata do que acontece na Europa. Eu tendo a concordar com o Renato. Eu não gosto de revezamento de goleiro. Não gosto. Acho que o goleiro titular tem que ser o titular. E acho que o Tite coloca uma responsabilidade sobre os seus próprios ombros e sobre os ombros do Matheus Cunha ao fazer o revezamento. Porque o Matheus Cunha já entra no jogo pressionado. Ele não pode errar. E se ele errar, o Tite vai ser criticado. Então, você aumenta um peso por uma decisão que é exclusivamente do técnico. Vamos voltar lá no tempo, exemplos de revezamento de goleiros. Um que deu certo. Deu certo. Para mim é o único que eu lembro que deu certo, 100% certo. Barcelona 2015, temporada 14-15. O Barcelona é campeão espanhol com o chileno Cláudio Bravo jogando 37 das 38 rodadas. E é campeão da Champions League com o Ter Stegen jogando todos os 13 jogos da campanha. O Bravo era o titular do campeonato, o Ter Stegen era o titular da Champions e da Copa da Espanha, da Copa do Rei. O único jogo que o Bravo não jogou no Campeonato Espanhol, quem jogou foi o Masip. Ou seja, o Ter Stegen não jogava o campeonato, mas ganhou a Champions como titular absoluto. Ter Stegen, Daniel Alves, Piquet, Mascherano e Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez e Neymar era o time que ganhou da Juventus em Berlim 3-1. Vou voltar lá no passado. Eu fiquei pesquisando isso hoje, situações que eu me lembro. De revezamento Raul e Cantarelli, eu não lembro do revezamento explícito Raul e Cantarelli, mas em 80 o Raul foi o goleiro campeão brasileiro e depois do título brasileiro teve uma excursão à Europa e jogou o Cantarelli. E na volta tinha a Taça Guanabara, e a Taça Guanabara não era parte do Campeonato Carioca naquele ano de 1980. E o Cantarelli jogou a Taça Guanabara inteira, o Flamengo ganhou a Taça Guanabara. Aí o Raul voltou a ser titular, mas no segundo turno do Campeonato Carioca, perto do jogo da eliminação, o Cantarelli jogou contra o América e o Americano. O Raul voltou no clássico contra o Vasco e jogou o jogo seguinte, que foi o da eliminação, a derrota por 1-0 para o Serrano, em Petrópolis, gol do Anapolina. Esse jogo jogou o Raul, que era o titular. Então não era um revezamento explícito, mas o Cantarelli jogou a Taça Guanabara. Antes, em 79, é o primeiro caso que eu me lembro assim muito claramente da minha memória de moleque, de garoto. O São Paulo tinha Valdir Pérez e Toinho. E o técnico Mário Juliato gostava muito do futebol do Toinho. E eu fui pegar os jogos, né? No dia 28 de setembro de 79, o São Paulo perde para o Noroeste por 1-0 e o Mário Juliato barra o Valdir Pérez. Aí o Toinho joga 2 jogos e perde para o 15 de Piracicaba. Volta o Valdir Pérez. Aí o Valdir Pérez joga 5 jogos e perde para o São Bento. Volta o Toinho. Aí o Toinho joga 2 jogos e perde para o Noroeste. Aí volta o Valdir Pérez. Volta. E vai até o final do ano. E aí a diretoria resolve fazer revezamento de técnico e manda o Mário Juliato embora. Com revezamento de técnico a gente está mais acostumado. A gente está mais acostumado com o revezamento de técnico aqui no Brasil, né? Do que de goleiro. Agora a PVC me diz me diz uma coisa. Por que, na tua opinião, se faz isso tão facilmente na Europa? Por que se usa isso praticamente em todos os times que disputam várias competições? E por que tu és contra a PVC? Porque eu acho que o goleiro precisa de sequência. Você viu a história do Ederson ter ficado bravo com a... O jogador não tem que ficar bravo com um elogio pro colega, né? Mas a informação da semana passada é que o Ederson ficou chateado com o Guardiola elogiando o Ortega. O Ortega jogava na Copa e o Ederson teve uma lesão, o Ortega entrou, o Guardiola elogiou, o Ederson ficou bravo, pode ir embora do Manchester City. Eu acho que assim, o goleiro está acostumado a jogar sempre. É diferente, por exemplo, o Everton estava cansado, o Abel entendeu que precisava de
precisava de repouso para o Everton e que precisava dar jogo para o Lomba. Aí ele colocou o Lomba contra o Vitória. Isso é uma coisa. O goleiro não tem que ficar amargando o banco de reservas o ano inteiro, todos os jogos. Mas você determinar que o goleiro é titular de uma competição e não é da outra, por que ele é titular? Por que ele não é titular? E por que o Tite não fez isso com Cássio e Walter, por exemplo? Entendeu? O que mudou? Pô, você tinha 2 goleiros que eram mais iguais. O Cássio não é igual, o Cássio é diferente de tudo, ok, mas o Corinthians tinha 2 goleiros, um deles que sempre cotado para ser titular em outro clube, que era o Walter, e o Cássio jogava todas. E agora você tem o Rossi, que é o goleiro contratado para ser a sua sustentação, a sua segurança, e o Tite acha que tem que colocar o Matheus Cunha na Copa. O que eu acho é que ele coloca uma responsabilidade extra. Tanto, o Flamengo é um clube difícil, né? O Flamengo assume a liderança e nós estamos falando do goleiro. Estamos falando do goleiro muito também porque o Renato Maurício Prado escreveu uma coluna que eu acho justa, em que ele fala que é imitação barata da Europa. Bom, hoje é dia de paz no Flamengo. O Flamengo é líder do campeonato. Mas veja como criam-se movimentos no Flamengo a todo instante, porque a repercussão é gigantesca, e a gente tem a questão do goleiro que foi colocada pelo Tite. Então, por exemplo, se ele não diz claramente isso na entrevista coletiva, e o Matheus Cunha joga, e joga bem, quando você vai para a coletiva e diz, depois do jogo, o Matheus Cunha vai ser o titular das Copas, ele já está avalizado pelo... Agora, quando você diz antes, ele joga uma carga no goleiro e nele próprio antes do jogo mais difícil do mês. Do adversário mais difícil do mês, em teoria. E mais, né, PVC, daqui a pouco o goleiro vai mal, daqui a pouco o Matheus vai mal e acaba que o Tite tem que mudar tudo, né? Então, é uma carga extra que você coloca. Quer dizer, se o Matheus Cunha falhar, a culpa é do Tite. Para que a culpa não seja do Tite, o Matheus Cunha sabe que ele não pode falhar. Então, eu acho que fica uma carga extra. Eu não gosto do revezamento. Eu acho que o goleiro titular tem que ser o goleiro titular sempre. Exceto quando precisa descansar. Isso é um ponto de vista meu. Isso aqui é a parte. Acho que ao dizer 3 dias antes do jogo contra o adversário mais aguardado, você cria uma carga extra para o goleiro. Diferentemente, por exemplo, de você estar trabalhando o Matheus Cunha para ser titular na quarta-feira, e na quarta-feira, quando sair a escalação, joga o Matheus Cunha e ele vai explicar depois por que jogou. Aí depois do jogo, tiver fechado o gol, você fala, porque o titular da Copa vai ser ele. E todo grande time, como se fala, começa por um grande goleiro e não por 2, né, PVC? Tem que ter um grande goleiro, agora 2 já é mais complicado de ter, né? Você lembra de outro caso? Você lembra de, tipo, eu falei do Ter Stegen, e eu estava pensando no Navas e Courtois. Mas o Navas e Courtois não foi um exemplo positivo, porque o Real Madrid foi tricampeão da Champions com Navas e Kiko Cassilha. Não era Navas e Courtois. Depois é que veio o Courtois fazer revezamento com o Navas e não funcionou, o Navas foi embora. O revezamento que eu lembro... Na última Champions, assim que o Courtois ficou bem, o Real Madrid promoveu a volta dele e tirou o Lunin, né? De tão importante que é um goleiro experiente titular. Exatamente. Teve o caso do Lunin ter tido a gripe, providencial gripe, que o tirou da final da Champions contra o Borussia Dortmund. Mas o titular é o Courtois. O Lunin foi titular a temporada inteira porque o Courtois estava machucado. Quando voltou o Courtois, o goleiro é o Courtois. E o goleiro é uma posição que precisa muito de segurança também, pelo menos é o que me parece. O goleiro precisa saber que o titular é ele. Até por isso ele, né, precisa estar bem psicologicamente, digamos assim, para conseguir executar o futebol. Bom, mas isso é cabeça, né? Ele precisa saber que ele é o titular. Aí o que vier depois... Tu vês, né, PVC, o que você falou é muito real. O Flamengo é líder do campeonato, ganhou o seu jogo no fim de semana e a gente está aqui falando do goleiro. Isso aí é a mídia não flamenguista, PVC. Isso é culpa da mídia também.
Mas quem escreveu foi o Renato Maurício Prado. Então, eu achei a coluna dele boa, por isso estamos repercutindo ela aqui. Até Não, eu tô convidamos o Renato brincando, para né? Tô participar com a gente, brincando, né, mas ele não pessoal? podia. Fique claro que eu tô brincando, né? Daqui a pouco o pessoal vai achar que eu tô falando sério. Eu tô brincando, pessoal. Eu tô brincando. Não, assim, a gente pode falar de uma porção de coisas. O Flamengo é líder do campeonato, ponto. Aliás, coisas boas para falar sobre isso aqui. O Flamengo é o maior líder do campeonato, não é só por ser o líder, que é quase uma redundância. Nós estamos na 20ª rodada e o Flamengo liderou 10. O Flamengo liderou 10 rodadas, o Botafogo liderou 6, o Atlético Paranaense liderou 3 e o Bragantino liderou 1. Então, o Flamengo liderou 50% do campeonato. Isso é bem relevante, bastante relevante. O Flamengo não é um time espetacular como o time de 2019, mas é um time absolutamente seguro e dá a noção do favoritismo que ele tem para ganhar o Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo é o grande favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. As estatísticas falam que tem 59% de chance de ganhar o Brasileiro. Isso é uma coisa, seu ponto. Essa é a notícia do dia. Acontece que a notícia de que o Matheus Cunha é titular da Copa do Brasil criou um fato com o qual nós não estamos acostumados, e notícia, como se sabe, é quando o homem morde o cachorro. Então, o que aconteceu foi que o homem mordeu o cachorro, e por isso a gente mudou de assunto, porque o Flamengo é líder, seguro, liderando 50% das rodadas.